Olá, tudo bem? Se é a sua primeira vez por aqui no nosso canal, quero pedir a você que, por gentileza, dê um joinha aqui, ele tá aqui, ou aqui, sei lá, tá aqui embaixo aqui, um joinha. Isso aí ajuda a fortalecer o nosso canal aqui, ok? É um privilégio ter você por aqui. Se é uma primeira vez, seja muito bem-vindo, ok? Li um texto agora que me saltou os olhos para esse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. Não quero falar sobre pandemia em si, mas quanto brasileiros, nós não temos um histórico de grandes tragédias nacionais, não temos maremoto, terremoto, alguma coisa assim, né? Existem tragédias pontuais, enchente aqui, acolá, uma seca mais localizada, não é? Vivemos num país tropical e agora estamos diante de uma pandemia e a palavra em si, pandemia, já é uma coisa gigantesca, já é uma coisa globalizada, já é uma coisa mundial, não é mesmo? Então, aparentemente e de forma bem simplória, podemos dizer que todos estamos sofrendo muito, desde aquele mais humilde até o mais abastado, né? Não tem um que não está com uma preocupação, não tem um que está tanto com a preocupação da questão da contaminação em si, quanto os efeitos econômicos isso pode trazer para os negócios, para os investimentos, etc. Então é algo surreal, algo que nós estamos passando nesse tempo. Porém, o livro de Tiago, capítulo 1, o verso de número 1 e 2 diz o seguinte, olha só comigo. Tiago, servo de Deus e também do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos, eu o saúdo. Verso 2. Meu irmão, tende por grande prazer quando passares por várias tribulações. Ora, nós nunca passamos uma tribulação tão grande como essa, tão maiúscula como essa no Brasil, né? E o livro de Tiago, escrito há centenas e centenas de séculos atrás, orienta a igreja a ter grandes alegrias, gozo na tribulação. É a primeira frase, ele inicia dessa forma, e aí ele vai descorrer os próximos 18, 16 versículos, que é uma introdução do livro de Tiago. Você que gosta de ler, você que gosta da Bíblia, vale a pena ler o livro de Tiago todo, fazer o exame desse livro e depois linká-lo com Gálatas, que nós vamos ver que ambos tratam do mesmo assunto, o assunto principal, que é acerca da obra e da fé. Não é? E Tiago vai dizer, e Paulo também, escrevendo aos Gálatas, que nós fomos chamados para a obra que Deus nos mandou fazer. Não é? Nós fomos salvos para essas obras. Efeitos visíveis da nossa fé serão aquilo que nós vamos implementar enquanto vivos aqui. Pois bem, outra coisa que me chama a atenção nesse texto é que Tiago ele se apresenta, eu servo do Deus Altíssimo e tal, e também do Senhor Jesus Cristo. E eu acho lindo essa apresentação, esse reconhecimento da autoridade maior, reconhecimento de quem ele é, reconhecimento daquele que está sobre. Porque esse Tiago, ele é o irmão de Jesus, é o primeiro filho gerado por Maria e José, né? É esse Tiago aí. E interessante que na lista dos 12 apóstolos, embora ele foi um dos discípulos, um dos servos, ele não está na lista. Se você for lá na lista dos 12, está lá Tiago, filho de Alfeu. Né? Então não é o mesmo. Há uma discussão aí se é, não é, mas eu creio que não seja o mesmo. Não é o mesmo Tiago. Ok? E o apóstolo não é o mesmo. Esse Tiago que escreve o livro e o filho de Alfeu era um dos 12 e esse não é. Deu para descrever? O irmão de Jesus não está na relação entre os 12 apóstolos. Pois bem, dito isto,
Não é? Ele poderia dizer, eu, irmão de Jesus, eu andei com Jesus, eu vi Jesus. No entanto, ele não disse isso. Ele diz, servo, se coloca na posição de todo aquele que de fato reconhece Jesus Cristo como Senhor, o que de fato somos, ou a nossa proposta de vida. Alguém já disse que seguir a Jesus é um projeto excelente de vida, seguir a Jesus. Não há nada melhor do que seguir a Jesus. Porém, seguir a Jesus implica-nos em grandes tribulações. Ponto brasileiros, nós nunca passamos por grande tribulação. E Tiago vai discorrer no seu livro, ali logo no início, que essa tribulação, que essas perseguições gerem em nós frutos positivos. Não é de tudo ruim na perspectiva de Tiago. Não é? Ele vai dizer, querido, e é importante também dizermos que esse Tiago, que embora estamos analisando o irmão de Jesus do livro, o apóstolo Paulo mais tarde vai chamá-lo também de apóstolo, por ter convivido com Jesus. O apóstolo Paulo o trata como um apostólico, alguém que de fato, né, andou com Jesus e foi um dos primeiros apóstolos e, obviamente, entre aquela turma que viu a Jesus. Pois bem, outra coisa interessante é que esse livro é escrito 60 anos depois da morte de Jesus. Esse livro é escrito. Pois bem, quando passares por grande tribulação, grande perseguição, diz Tiago, tenhas alegria nisso, tenhas prazer nisso, tenhas, algumas versões vão dizer, tenha gozo quando você passar por grande tribulação. Como isso? Como é possível isso? Como ter esse entendimento? Interessante que certa feita um religioso foi ter com Jesus, chamado Nicodemos, foi ter com ele de noite. Ele também não entendia esses mistérios, esses pormenores, essa linguagem celestial. E ele foi ter com Jesus e ele se apresentou. Jesus falou com ele, olha, meu camarada, necessário te é nascer de novo. Para você entender o que eu estou falando, para você compreender o que eu vou te falar, você precisa nascer de novo. Falou apenas essa frase, ele entendera, eu também, talvez no lugar dele, entenderia, mas como pode nascer de novo? Né? Porventura eu terei que entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Mas Jesus disse, não é desse nascimento que eu estou tratando com você. Estou tratando do nascimento espiritual. No momento que você tem um encontro com Jesus e você o recebe como Senhor e Salvador, acontece no seu interior, não importa a idade que você tenha, 5, 6, 7, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos. Encontrou com Jesus, houve ali um novo nascimento, um nascer do Espírito. Ele fundiu o cabeção, né? Nicodemos ficou confundido, ficou loprado, né? Virou 600, como diz a linguagem do jovem aí. Né? Como pode isso? Né? Como pode nascer de novo? E aí Jesus descreve para ele, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Olha o vento, Nicodemos. Você está vendo o vento? Não, não estou vendo o vento. Mas as folhas estão balançando aí? Estão sim. As oliveiras, esse diálogo aconteceu ali no Monte das Oliveiras. Você não consegue ver o vento, Nicodemos, mas você consegue ver o efeito produzido pelo vento. Ou seja, todo aquele que é nascido de novo, todo aquele que é nascido em Cristo Jesus, efeitos visíveis onde ocorrer mediante esse novo nascimento. E eu quero, nesse momento, descrever, para que nós possamos ter uma compreensão desse tempo que nós estamos vivendo, é o seguinte, eu destaquei 3 coisas aqui que eu quero compartilhar com vocês. A primeira coisa, que a tribulação, a perseguição é inerente de uma vida cristã. Ou seja, eu vou viver toda vez perseguido, toda vez sofrimento. Ora, ele nos chamou disso, olha, bem-aventurado os que são perseguidos. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos pelo meu nome, que sofrem pelo meu nome. É uma promessa dele. Ele disse, olha, no mundo vocês terão muitas aflições,
mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não nos prometeu uma vida de mar de rosa, conquanto que vez por outra temos um refrigério, vez por outra prosperamos na nossa profissão, na nossa atividade, no nosso ministério, e tenhamos aí algum refresco, mas não é essa a proposta, o refresco o tempo todo, 100% do tempo em que passamos aqui. Há promessa, sim, de perseguição. E aí, o apóstolo, vou chamá-lo assim, o apóstolo Tiago, né, ele vai dizer, olha, quando você passar por tribulação, essa tribulação e essa perseguição vai gerar em você uma perseverança. Se de fato você nasceu de novo, você sofrerá perseguições, tribulações, e consequentemente vai gerar perseverança, o que vai trazer a sua identidade, como de fato você recebera um novo nascimento, é diante da tribulação, é diante das lutas, você permanecer fiel, você ter perseverança e mais, tem aí uma atenuantezinha aí, você precisa não ser uma pessoa de reclamação, não ser um murmurador, é passarmos por isso entendendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem, é passarmos por isso entendendo que Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. E uma outra coisa, eu disse 3, a primeira coisa é perseverança, a segunda coisa é esperança. Quando eu passo por essa tribulação, por essa perseguição, e estou ali inabalável, estou ali firme, estou entendendo que o meu alicerce está sobre a rocha, isso vai me gerar, primeiro, perseverança, depois, esperança para esse tempo ruim que estou passando. E se formos estudar todo o texto, todo o capítulo de Tiago, nós vamos ver também que ele diz o seguinte, olha, se você não está entendendo o que eu estou falando, falta de sabedoria. Se te falta sabedoria, peça a Deus sabedoria, que eu vou te dar, não é, de forma liberada, de forma inesgotável, eu vou te dar muita sabedoria. Interessante quando nós falamos de sabedoria, o que me vem à mente, o que pensamos, é quando um menino, um jovem, uma menina vai prestar uma prova, vai fazer um vestibular, vai fazer um concurso público, ele ora assim e pede a Deus, Deus me dê sabedoria para que eu possa marcar, fazer o X ali correto e marcar as respostas certas. Não é esta sabedoria que Tiago está tratando. Quando eu oro a Deus e peço para que me ajude na prova, isso é uma oração. Mas eu precisava ter feito algo antes. O que eu preciso fazer antes? É uma coisa que é chamado conhecimento, estudar a respeito. O que vem após isso é oração. Essa sabedoria que Tiago está tratando é a sabedoria que Nicodemos, lembra que eu te falei, Nicodemos, nascer de novo? Como pode isso? Essa sabedoria é a sabedoria de entender as coisas do alto, entender a linguagem espiritual, entender quando Deus está falando e o que Ele está falando, e é esta sabedoria que Tiago trata aí. A terceira e última coisa, que é a tribulação, é a perseguição, o sofrimento nos ajuda. Primeiro é a perseverança, a segunda a esperança e terceiro é a sabedoria. Eu preciso manter-me sábio, eu preciso manter-me buscando essa sabedoria em Deus e, consequentemente, tendo essa sabedoria, eu vou conseguir romper toda a tribulação, sofrimento, e essa tribulação e sofrimento vai me ajudar a ter sabedoria, esperança e perseverança. Querido, moramos num país tremendo, maravilhoso, abençoado por Deus. Não sabemos o que é perseguição e nem tribulação em massa. E esse vírus, que é um vírus mundial, está nos tratando, nos chegando a Deus. A palavra de Deus diz o seguinte, chegai-vos a Deus e Ele vos chegará a vós. Então é tempo de nos já chegarmos a Ele, buscarmos a Ele e entendermos que esse tempo de tribulação, estamos tendo muita perda financeira, perda nos negócios, perda de emprego, perda de saúde, perda de vidas, não é? E eu preciso ter alegria nesse momento, entendendo que o dono e autor da nossa vida não perdeu o controle, Ele está com o controle. E quando eu tenho
essa alegria que é do Espírito, não é alegria de estar rindo, não, uma alegria, um conforto, entender que eu tenho um Pai e Ele tem cuidado de mim, da minha casa, da minha nação e das nações da terra. Graça e paz, querido, Deus abençoe, espero ter te ajudado nesse tempo a entender que apesar de tempos difíceis, precisamos nos alegrar no Senhor e Ele vai nos ajudar a romper esse tempo e daqui a pouquinho mais, faremos igual Miriam, cantaremos o hino da vitória do outro lado, da outra margem do mar, ok? Graça e paz, beijo no coração e até o próximo vídeo.